Modelagem ao vivo de uma criação minha. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Mu Class de número 10. E em comemoração, a gente vai fazer uma modelagem ao vivo, que eu sei que vocês gostam. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa aula semanal e gratuita, que é essa oportunidade incrível de você aprender comigo como trabalhar com a técnica de modelagem tridimensional e deixar a criatividade aflorar, né, gente? Boa noite, Tainá. Boa noite, Ju. Boa noite, mãe. Minha mãe tá sempre presente, gente. Bate cartão aqui. Ai, gente, muito bom. Hoje a nossa aula, né, para comemorar que nós chegamos na nossa Mu Class 10, vamos desenvolver uma modelagem ao vivo que eu sei que vocês gostam e, gente, se pudesse, eu faria só live de modelagem ao vivo para vocês, porque, né, eu amo. É uma coisa que eu gosto muito e eu acho muito interessante de vocês ver na prática, né? Vocês conseguem ver ali na prática como que a gente faz. Oi, Suelma, boa noite. Sejam muito bem-vindas. Muito bem, pessoal. Antes da gente começar a desenvolver a nossa modelagem, eu quero que vocês compartilhem essa aula, tá? Essa nossa Mu Class com todos aqueles que são completamente apaixonados, que amam esse mundo glamouroso da moda, amam costurar e amam modelar. Clica aqui no aviãozinho e encaminha para todo mundo, porque é aula prática, né, gente? Eu sei que vocês amam e eu também. Tá? Certo? Então, enquanto que vocês vão compartilhando, eu vou me apresentar aqui para quem é novo, porque teve bastante gente chegando essa semana e eu fico muito feliz. Meu nome é Sara Benetti, sou mentora de modelagem tridimensional, a técnica francesa moulage, para todos aqueles que amam a moda, assim como eu e assim como você. Trabalho com essa técnica há mais de 7 anos aqui no Sara Benetti Atelier e eu só desenvolvo as peças que eu faço graças a essa técnica. Então, eu tive coragem e segurança de desenvolver peças para mim quanto para outras pessoas utilizando essa técnica de modelagem. Oi, Jéssica! Boa noite, pessoal. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber se você trabalha com moda, se você trabalha com a técnica de mulagem, se você trabalha com modelagem plana ou se você ainda não teve o teu primeiro contato com a técnica de modelagem tridimensional. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber e assim eu já vou conhecendo um pouco mais vocês, porque no final dessa aula eu vou falar um pouco mais sobre essa oportunidade que eu tô trazendo pra ti amanhã, para tu ter esse teu primeiro contato com a técnica de modelagem tridimensional. Eu já falei um pouquinho. Chegou não, Ari. Tô começando. Tô só começando. Estamos começando. Estamos aquecendo. Você sabe que quando eu começo a falar, né, gente, eu vou. Gente, eu tenho que ficar olhando no relógio aqui, porque senão eu fico 2 horas aqui com vocês. Inclusive, semana passada, eu fiquei 2 horas e meia com a minha aluna do ML2 desenvolvendo modelagem. Ai, foi maravilhoso, né, Thay? Eu sou suspeita em falar. Se vocês deixarem, eu fico aqui. Sou ML, tá perfeito. Ai, maravilhosa. Então a modelagem ficou maravilhosa, sério, gente. Ai, eu amo quando vocês conseguem também aplicar a técnica, né? Eu fico assim, ó, feliz da vida, porque se funciona pra mim, funciona pra ti também. Mas enfim, aí no final dessa aula, no final, quando eu finalizar a modelagem, inclusive eu não vou fazer a modelagem inteira, tá? Porque o modelo que eu desenhei, ele é bem diferente, né, gente? Então a gente não consegue desenvolver toda a modelagem hoje, mas eu vou desenvolver toda a modelagem da parte da frente, que vocês já vão conseguir entender como que a técnica funciona e ver que ela realmente é extremamente simples, prática e muito visual, certo? Inclusive, eu fiz um post. Ai, que bom. Oh, depois de um dia exaustivo doente. Oh, sabe que eu não tava bem hoje também. Hoje meu dia não, enfim. Mas estamos aqui, bem empolgados. Quando eu falo de mulagem, gente, eu fico assim, ó, parece que todos os problemas acabam na minha vida, né? Mas fica por aí que eu tenho certeza que já vou dar uma animada aí no teu dia. Gente, eu não sei se vocês viram, mas eu fiz um post hoje de tarde falando sobre o significado da mulagem. Trouxe o significado da mulagem pra mim. Se vocês não viram, depois de terminar a aula aqui, vocês vão lá
olham, leem e comentem qual que é o significado da mulagem para vocês. Inclusive, se vocês quiserem colocar aqui nos comentários, coloca aqui para mim, deixa para mim, qual é a primeira palavra que vem na tua cabeça quando eu falo mulagem ou modelagem tridimensional? Quero ver aí quem se arrisca a colocar aqui nos comentários. Para mim, gente, quando eu falo sobre mulagem, o significado de mulagem para mim, na minha vida, como eu vejo, como eu sinto ela, é liberdade. E por que eu falo isso? Quando eu comecei a estudar moda, comecei a estudar modelagem em si, eu estudei sobre a técnica de modelagem plana, o que para mim foi muito difícil. Até se você já tá há um tempo aqui, eu já falo bastante com relação a isso. Para mim, a técnica de modelagem plana, ela não funcionou. Eu não conseguia desenvolver as peças que eu queria, eu não conseguia fazer perdão, eu não conseguia criar da forma que eu sempre quis criar. Então, para mim foi muito difícil. Por isso que eu falo que a técnica de mulagem tem o significado de liberdade para mim. Por isso que, se vocês forem perceber tudo que acontece aqui nesse perfil, tem relacionado a essa palavra, liberdade. A gente tem a Semana da Modelagem que liberta. Nós temos o curso, que é o curso completo de modelagem básica e criativa, o Modelagem para Ser Livre. Então eu sempre trago essa palavra de liberdade dentro dos meus cursos, das coisas que eu trago aqui para vocês, porque para mim o sinônimo de mulagem é liberdade. Porque quando eu comecei a estudar sobre modelagem plana, eu me travei. Porque, primeiro, eu sou uma pessoa assim, mais good vibes, né? Mais tranquila. Eu não sou aquele tipo de pessoa metódica. Eu até sempre comento sobre a minha irmã, né? Porque ela é bem regradinha, a gente é bem diferente. E até, inclusive, tava pensando aqui, antes de começar a live, antes de começar a nossa aula, se ela fosse trabalhar com modelagem, eu tenho certeza absoluta que ela iria trabalhar com a técnica de modelagem plana. Porque na modelagem plana, vocês sabem aqui que eu acho incrível quem trabalha com modelagem plana, né? Mas ela, para mim, ao meu ver, é formas prontas, é cálculos matemáticos, é uma coisa que vem engessada para ti. É um diagrama que tu recebe e tu vai fazer a partir daquele diagrama, que é o moldezinho básico que a gente utiliza para desenvolver a modelagem na modelagem plana. E quando eu comecei na faculdade, quando eu comecei a estudar, eu queria fazer peças diferentes, eu queria fazer peça com volume, eu queria fazer peça dramática, como eu comentei, dramática agora vai ser outra palavra, é liberdade e dramática, que eu vou usar bastante aqui nesse perfil. Então eu queria fazer essas peças diferentes, só que eu não entendia como a técnica de modelagem plana funcionava, então aquilo me limitava. E o mais engraçado de tudo é que eu nunca fiz uma modelagem do zero utilizando a técnica de modelagem plana. E hoje, utilizando a modelagem tridimensional, eu faço qualquer modelagem do zero. Inclusive, a gente vai fazer esse modelo aqui, ó. Como eu comentei com vocês, ele não vai ser todo o modelo, né? Porque ele tem bastante detalhe. Mas eu quero fazer toda essa parte de baixo e a parte de cima. A gola e a lapela, provavelmente a gente não vai conseguir fazer, porque é bastante informação, né, gente? Vocês sabem que eu gosto de fazer uns looks bem diferentes. E eu só faço esses looks diferentes porque eu entendo a técnica que eu utilizo. Eu entendo hoje como eu desenvolver uma modelagem. Então, quando a gente trabalha com uma técnica que a gente entende como fazer a modelagem, a gente consegue criar de uma forma mais livre. Olha aí, ó. Liberdade, livre. Certo? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber se vocês já passaram por isso, de tentar desenvolver uma peça e não conseguir desenvolver ela. Tu não conseguir ver como que tu ia começar a desenvolver aquela peça. Inclusive, vou colocar aqui nos comentários que a nossa aula de hoje é modelagem ao vivo. Eu sempre esqueço de pedir para vocês botarem, né? Mas aí eu vou colocar aqui, vocês já vão pensando aí, modelagem ao vivo. Que daí eu vou fixar, e daí quando o pessoal chegar, eles vão ver que hoje é a melhor aula que tem nesse perfil.
Ai, gente, eu amo modelagem ao vivo. Ai, que emoção! Vocês sabem que eu me empolgo demais, né? Inclusive, semana passada eu não consegui compartilhar com vocês a live, porque deu um bug, não sei, não entendi. Mas aí eu botei lá no círculozinho, mas aí no dia seguinte eu acho que eu consegui. E se por um acaso eu conseguir compartilhar ela nos stories hoje, eu mostro pra vocês a live que eu fiz desse desenho, tá? Porque eu fiz o desenho ao vivo, expliquei pra vocês, usei imagens de referências de uma chave antiga, de um bolo de chave antiga. O que mais era? Bah, não lembro agora. Mas eram 3 ou 4 objetos antigos, que é muito bom quando a gente trabalha com. Semana passada a gente falou, né, de como que eu crio. Sempre quando eu pego imagens de referências, eu sempre procuro pegar imagens que tenham bastante informações, tá, gente? Pra gente olhar aquelas linhas e ver novas possibilidades e conseguir criar. Então, esse desenho aqui foi todo criado usando imagens de referências de chave e objetos antigos. Não lembro agora quais que são, mas aí a gente vai desenvolver essa modelagem de hoje, tá? E a gente só vai desenvolver essa modelagem, eu daqui tudo aí, assim, espero. Porque a gente trabalha com uma técnica que ela é extremamente simples, prática e muito visual. E é isso que eu quero te mostrar nessa Mule Class de hoje. Eu vou desenhar o modelo aqui no manequim, tá? Existem 3 formas de se trabalhar com a técnica de mulagem, mas eu gosto de trabalhar com a forma que fica visível logo de cara, antes mesmo de a gente posicionar o algodão cru no manequim, pra gente ver se aquelas linhas estão ok, ou se a gente precisa mudar alguma coisa, tá? Então eu gosto de trabalhar dessa forma, mas existem outras 3 formas de se trabalhar, que daí é só jogando o algodão cru ali no manequim e manipulando ele, e daí depois que a gente desenha o modelo. Mas eu acho mais fácil para vocês visualizarem também eu desenhar todo o modelo aqui no manequim. E como eu comentei com vocês, eu vou fazer só a partezinha da frente, tá? Porque o modelo é bem complexo e daí a gente vai ficar aqui até amanhã. E, inclusive, a gente consegue desenvolver a modelagem, tanto essa quanto qualquer outras modelagens, a gente consegue desenvolver tanto nesse manequim de modelagem, a gente consegue utilizar o manequim de costura, já falei aqui pra vocês que a gente consegue usar ele. A única coisa que eu não gosto muito dele é que eu sou nervosa, né, gente? Eu quero fazer um negócio rápido. É que a gente não consegue alfinetar ele direitinho, né? Daí isso é a única coisa que me incomoda. Porque na realidade eu não sou um 42 exato, então eu vou fazer a modelagem ali e vou graduar para as minhas medidas, porque eu sou um pouquinho maior, né? Então no manequim de costura ele também não é as medidas padrões que a gente tem, e do mesmo jeito vai ter que fazer a graduação. Então, tipo, por esse problema, não tem problema. Deu pra entender? Tipo, não tem problema tu usar, né? E a gente também consegue desenvolver a modelagem no próprio corpo da cliente. Inclusive, falei semana passada, eu vou falar toda a aula agora, porque eu fiquei sabendo que é verdade, que a Chanel trabalhava usando a técnica de mulagem no corpo da pessoa. Ela não fazia no manequim, ela fazia direto no corpo da pessoa. Então, assim, ó, tu pode ser que nem a Chanel, viu? Se tu não tem um manequim. Mas então a gente consegue trabalhar de uma forma mais simples, mais visual, e também vocês conseguem entender e ver se aquela forma, se aquele desenho que tu fez do manequim é da forma que tu quer ou não, certo? Então a gente já vai para a parte prática. Eu só fiz esse rapidinho aqui, falei um pouquinho rapidinho aqui para vocês entenderem também que pra mim também foi muito difícil começar a trabalhar com modelagem, né? Até eu encontrar uma técnica que facilita, que eu me encontrei e eu vi que eu poderia ser a criadora que eu sou e ia ser mais simples de se trabalhar. Ari, estou despertando minha criatividade com imagens de referências, e claro com sua ajuda na prática, sabe? Muito obrigada. Imagino que a mulagem dá isso, a possibilidade de fazer e já vendo o resultado. Exatamente isso aí. É exatamente isso que ela nos proporciona. Então a gente consegue já visualizar. Inclusive, na Semana da Modelagem que Liberta, a última que teve, eu tive uma aluna que participou, uma aluna que participou e que ela falou: Sara, tu tava posicionando o algodão cru lá e eu já tava vendo uma forma diferente.
Gente, eu quase tive um troço do coração. É isso que eu quero, entendeu? Eu ensino vocês a desenvolver essa modelagem que eu vou fazer hoje, mas eu quero que tu já vá treinando o teu olhar para tu ver novas possibilidades. Ah, mas se a Sara posicionasse o algodão cru dessa forma, daqui a pouco eu posiciono o algodão cru de uma forma aqui no manequim, tu vê uma nova possibilidade e eu não. Isso é o mais legal, porque a gente consegue trazer a nossa personalidade para aquela peça. Mesmo se a gente for fazer a modelagem exatamente igual, daqui a pouco tu vai fazer um detalhe completamente diferente do meu. E é isso que eu mais gosto na técnica. Terei que colocar a técnica Chanel já. Porque ainda não tem. Isso aí, coloca. Inclusive eu fiz um vídeo mostrando como que eu faria em mim. E tem uma live aqui salva no feed que eu mostro como que eu fiz a modelagem no corpo da minha irmã. Eu só não alfinetei muito porque eu não queria alfinetar ela, sabe? Mas a gente só tem que cuidar com isso, né? Porque o manequim a gente alfineta e ele nem repara, né? Que ele tá sendo alfinetado. Ele não reclama. Então, gente, pra começar, ó, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o desenho dessa parte aqui, ó, tá? Que inclusive ela vem reto aqui da lateral. Eu não lembro se aqui eu tinha feito um bolso, mas olha, dá super pra gente usar esse recorte aqui e fazer um bolso. Vocês conseguem ver? Dá bem certinho pra gente trabalhar dessa forma. Eu vou deixar o... Não, vou deixar ali mesmo. Só um pouquinho que eu esqueci do alfinete. A gente sempre precisa trabalhar com alfinete sem cabeça, tá? Eu sempre trabalho com alfinete sem cabeça porque ele fica mais fácil. Mas se tu quiser trabalhar com cabeça também não tem problema nenhum. Tá, então a gente vai fazer esse detalhe aqui, ó. Tá? Certo? Esse aqui. E ele vem reto aqui na lateral e depois na diagonal. E ele vem bem no meio da coxa, então eu posso trazer ele partindo da cintura. Eu posso usar o recorte princesa aqui. Então eu vou ir alfinetando. Se eu quisesse fazer um bolso... Não, ele é um pouco mais para baixo. Se eu quisesse fazer um bolso, eu teria que fazer daí ele um pouquinho mais longo, né? Eu vou fazer ele mais longo, porque daí depois quando eu for fazer essa peça, se eu realmente quiser fazer um bolso, aí eu, né, já tenho a modelagem para o bolso. Eu sempre faço dessa forma, gente. Eu posiciono o alfinete, mas eu não afundo ele, eu não... Gente, peraí. Caiu meus alfinetes. Ai, gente, eu sou bem desastrada, né? Sempre acontece alguma coisa na minha live. Mas enfim, eu não coloco ele direto, tá? Primeiro posiciono ele, depois eu vou verificar se eu quero que ele fique dessa forma. E se eu quero modificar, daí eu não preciso tirar todo o alfinete, né? É mais fácil de trabalhar. Quem já trabalha com a técnica de modelagem sabe que esse quesito de coloca o alfinete, tira o alfinete, dói os dedos. Então é assim que eu trabalho, por isso que eu trabalho dessa forma. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas ele não tá, eu não afundei ele aqui. Mas aqui tá o desenho que eu fiz. Vocês conseguem enxergar? Me diz aí se vocês conseguem enxergar. Que daí eu continuo. Eu até daqui a pouco posso fazer, ó, desenho. E o desenho no meu manequim. Daqui a pouco eu até posso fazer. E as linhas são bem retas, vocês conseguiram ver no desenho? São bem retas. Aqui eu poderia fazer um pouco curvo? Poderia, mas eu quero seguir conforme o desenho que tá ali no papel. Então eu vou trabalhar dessa forma. E se eu quero fazer um bolso aqui, eu consigo trabalhar com um bolso. Claro que daí depois a gente vai ter que fazer a modelagem do bolso aqui, né? Pra daí colocar a mão, ó. Eu sempre testo assim. É por isso que eu amo essa técnica, gente, porque a gente consegue até testar pra ver se o bolso vai funcionar. Eu não lembro se eu fiz com bolso, mas eu já gostei dessa ideia com bolso, entendeu? Vocês querem que eu faça com bolso ou sem bolso? Me diz aí que daí vocês que mandam. Hoje é vocês que mandam. Como eu já gostei do desenho, então eu já posso vir aqui e alfinetar certinho. Deixar ele bem rente. E agora eu posso fazer o desenho da parte do cinto, que ele vai vir da linha da cintura pra cima, porque eu preciso levar em consideração que a parte da manga
né? Esse detalhe na manga, ele segue a linha na cintura. Então, gente, é muito legal de ver essa live, porque eu falo com bolso. Beleza, vou fazer com bolso. Vocês que mandam. É muito legal de ver essa live, porque eu vou falando tudo que vem na minha cabeça de como que eu vejo que esse modelo vai ficar, sabe? E eu fiz justamente essa linha aqui pra ele ficar reto, sabe? Quando a pessoa parar, tipo, o cinto vai estar aqui e a manga vai estar aqui. Então, tipo, vai ficar bem certinho, sabe? E é isso que eu gosto. Gente, eu gosto dessas coisas difíceis de fazer. Gosto. Então, eu posso vir aqui e eu posso desenhar. Então, eu iria desenhar ele um pouquinho mais pra cima. Posso vir aqui com minha fita métrica e ver qual que é a largura que eu quero fazer desse cinto, né? 5 centímetros fica muito largo, vocês conseguem ver aqui? Que fica muito largo. Aqui ele tá com 13,5. Olha. Aqui ele tá com 5, aqui ele tá com 13,5. 13,5 já fica uma medida bem melhor, não fica tão largo, né? Então vai ficar melhor. Então eu posso vir aqui e jogar essa fita mais para baixo e trazer ela em 13,5 ao invés de 5 centímetros, porque vai ficar mais bonito. Então eu trabalho dessa forma. Ó. E já expliquei pra vocês, já ensinei que sempre quando a gente desenvolve, faz o desenho do manequim, a gente se afasta pra ver se ele tá na linha reta. Como eu tenho astigmatismo, eu tenho uma dificuldade um pouco maior, mas sempre fica reto, gente. Ou senão a gente fecha o olho e diz que tá reto. Não sei, pra mim não parece estar reto isso aqui. Mas enfim, vocês perceberam que eu não fiz até o centro da frente, porque a gente tem este detalhe da lapela, olha. Então, a gente tem esse detalhe da lapela aqui. Então, eu já posso desenhar ele agora aqui. Então, vou pegar a fitinha. Se eu achar uma comprida, acho que essa vai dar. E nós temos tanto a gola, é mais fácil com o desenho, né, gente? Nós temos a gola e nós temos duas lapelas. Porque eu faço essas coisas bem diferentes, né? Faço essas coisas bem difíceis. Tem uma lapela? Não, tem duas, porque eu acho mais bonito. Mas a forma de desenvolver a modelagem da lapela, de uma lapela e duas lapelas, é exatamente da mesma forma. Então, quando tu consegue entender como desenvolver essa parte da modelagem, como que funciona o método para fazer a lapela, tu consegue usar duas lapelas, que nem eu fiz aqui. Você tá entendendo? Então, aí já traz um efeito diferente para a peça. E é claro que uma vem até a lateral e a outra não vem até a lateral. Então, a gente visualiza aqui pelo desenho como que fica. Certo? Então, eu vou fazer esse desenho. Primeiro, eu vou desenhar a gola aqui rapidão, porque a gola eu não vou fazer, tá? Porque senão a gente vai demorar muito e eu quero fazer... Ó! Coloquei ele... Porque eu quero fazer mais a parte do busto e a parte da saia, né? A parte de baixo. Então aqui a gola eu vou desenhar ela rapidão, só pra gente ter uma noção. Ver mais ou menos também aonde que a gente vai trazer ela. Ela é uma gola mais comprida, então ela não é uma gola padrão normal. Vocês não sabem que eu não gosto de usar coisa normal aqui. Brincadeira, gente, eu faço coisas normais também. E vocês também conseguem desenvolver modelagens básicas através da técnica de mulagem, tá? Eu só trago esses modelos diferentes para instigar vocês e vocês verem que vocês conseguem fazer coisas diferentes. Eu vou desenhar ela assim, tá? Só pra gente ter mais ou menos uma noção. Mas não seria dessa forma que a gente faz, tá? Porque na realidade, a gola aqui a gente precisa manipular o tecido no manequim pra gente conseguir desenvolver ela, tá? Mas eu vou deixar ela assim só pra gente ter mais ou menos uma noção, porque ela vem dessa forma aqui.
Pra daí agora a gente conseguir desenhar as duas lapelas. Porque é a lapela que eu quero mostrar pra vocês. Não é a gola que eu quero mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Porque na realidade, pra gente destacar o molde... Tô tentando achar os meus fitinhos. Mais comprido. Pra gente desenvolver a modelagem, a gente precisa ter essa noção. Ah, inclusive, olha o que eu vi aqui, ó. Essa modelagem da gola, ela não vem... ela é bem diferente. É real e oficial, a gente não ia conseguir fazer hoje, não. Ela tem esse detalhe aqui, vocês conseguem enxergar, que ela não finaliza... Ó, no caso, assim, ó, a lapela vem daqui, a ponta da gola vem aqui e a lapela vem aqui. Então, essa gola ali, ela não é uma gola normal, não. Vou desenhar aqui. Posso fazer... Eu não lembro como que eu ia fazer esse modelo, mas eu vou fazer ele com zíper. Doido, né? Não vou fazer com cadeado de botão normal, então eu trago esse desenho até embaixo. Para eu determinar até onde que eu vou fazer o desenho dessa lapela. Até onde que eu preciso desenhar ela. Então, eu trago ela até aqui embaixo. Agora, eu vou pegar outra fitinha para desenhar a outra parte dela. Eu tô olhando pro lado porque o desenho tá ali, tá, gente? Vou botar ele aqui. Vocês não vão conseguir enxergar no mesmo, porque ele tá bem longe, ele tá de lápis, né? Mas eu vou fazer o desenho aqui da primeira lapela. Então, eu trago ela aqui. Eu não vou passar o desenho da lapela por cima da gola, porque senão pode confundir vocês, tá? Eu vou só desenhar ela daqui, mas eu preciso fazer a lapela até lá. Na realidade, eu vou fazer, porque vocês precisam entender que essa lapela, ela vem daqui. A gola, que tem essa ponta fina e que fica longe, é que fica por cima. Então, eu posiciono ele aqui. Não, e essa lapela, ela é toda diferente, né? Ela é tipo curva. Ela não é pontudinha normal. Ela é curva. E ela vem, essa primeira, até aqui. Aí aqui eu já consigo visualizar se eu quero trazer ela mais comprida ou não. Se eu quero trazer ela até a linha da cintura, mais ou menos. Porque, ó, essa primeira aqui, ela não vai até o final. Essa segunda aqui, ela vai até o final. Então, a gente precisa ter essa noção. Então, aqui no manequim eu já consigo visualizar. Não, tá bom dessa forma, eu posso deixar assim. Não, quero deixar ela mais comprida, que ela venha até a linha da cintura. Posso fazer, então, até a linha da cintura. Aí, agora, essa outra sai daqui. E ela vem, tipo, pra lateral. E mesmo que a gente esteja desenvolvendo uma peça que ela não vai ficar justa no manequim, eu preciso desenhar justo no manequim, tá? Então, ó, tô desenhando essa lapela, a lapela fica solta no modelo. Mas eu tô desenhando ela justa aqui no manequim, porque eu preciso desenhar ela dessa forma, porque quando eu vier com o algodão cru, eu preciso visualizar onde que tá esse desenho. Depois que eu trouxer o algodão cru, vai ficar bem mais fácil de visualizar. Aqui eu já posso ver que eu posso modificar. Então, eu vou alterando a fitinha, caso eu não goste do jeito que eu posicionei ela. Então, eu posso modificar ela para que ela fique exatamente da forma que eu quero. Então, eu trago essa vista até o final dessa minha peça. Deixa eu pegar um outro pedacinho. Aqui eu também posso verificar a largura, então eu posso trazer aqui, deixa eu botar ele mais pro lado,
Posso trazer aqui e verificar. Aqui tem 4,5, 4,5, 4,5 e 4,5. Muito bem. Então, posso finalizar aqui, colocando aqui até o final. Tá. Agora eu vou começar a destacar esses moldes, porque daí sim que vocês vão começar a entender esse meu modelo. E eu vou fazer só a parte da frente, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Ó, esse é o meu desenho de hoje. E assim que está o meu manequim. Vocês conseguem perceber que essa linha aqui, ela não ficou tão bonita? Quando a gente trouxer o algodão cru, a gente vai conseguir visualizar de uma forma melhor. Tô achando muito largo, sabe? Então, na realidade, eu posso trazer essa parte aqui também mais cavada. Não precisa vir exatamente ali. Então, eu posso trazer ela mais assim, já fica... Ai, já dá um respiro melhor, né? Parece que tá tão sufocado. Então já fica mais bonito. E assim a gente vai modificando. Então por isso que eu gosto de trabalhar dessa forma aqui no manequim. Que é desenhar o modelo exatamente da forma que eu fiz aqui. Visualizar se é dessa forma que eu quero. E depois começar a destacar esses moldes. Porque a técnica, ela é extremamente visual. Então a gente vai usar todos os benefícios dela ao nosso favor, porque assim a gente consegue ver se a gente quer deixar essa peça dessa forma ou não, se a gente quer modificar ela. Daqui a pouco, essa parte aqui, eu vou fazer ela mais estreita, porque eu acho que ela também tá muito larga. Porque a gente precisa lembrar que o cinto tem 3,5 centímetros e aqui ele tem 4,5 centímetros. E gente, 1 centímetro dá diferença, por incrível que pareça. Dá diferença. No visual, chama bastante atenção. Então, eu posso vir aqui e posso ajustar e fazer essa marcação aqui em 3,5 centímetros e não mais em 4,5 centímetros, porque vai ficar mais bonito. Então, eu faço toda essa alteração e também visualizo se tá ficando da forma que eu quero ou se eu quero modificar. E ainda tá ficando muito largo. Mas essa parte aqui, ó, do busto, a gente vai precisar deixar ela dessa forma. E quando eu trouxer o algodão cru, aí sim a gente vai ver se vai ficar bom ou não. Daqui a pouco a gente já vai fazer um desenho diferente, porque quando a gente traz o algodão cru, fica mais fácil de visualizar o modelo. Então daí a gente consegue ter uma noção melhor se tá ficando bom ou não. Então, eu vou posicionar essa fitinha aqui e já vou trazer o algodão cru aqui pra gente começar a destacar esses moldes. Tudo tranquilo por aí? Conseguiram visualizar o modelo aqui? Essa linha, ela vem até embaixo, tá? Até o final do meu manequim. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. Que saudade de ver uma live. Ai, muito obrigada. Eu tenho que te visitar, né? Eu sei. Ai, ai. Tá, vocês escolheram com bolso, eu vou fazer com bolso. Porque, né? Vocês escolhem, eu faço. Então, já vou pegar aqui o algodão cru. E vocês sabem que eu trabalho com algodão cru. Ah, deixa eu arrumar o cinto aqui. Deixar ele certinho, pra quando eu vier destacar o molde, ele ficar certinho. Aqui. Olha, fica melhor, né? Já vou começar pela parte de baixo. Ai, gente, eu tô muito afim de fazer essa parte de baixo. Vocês não têm noção. Ó, vou trabalhar da seguinte forma, tá? Acho que eu vou desligar os comentários. Como é que eu faço mesmo? Pra desativar os comentários. Aqui.
Vou desativar os comentários por enquanto, só para vocês conseguirem visualizar, tá? Porque eu não consigo jogar meu manequim mais para cima. Então aqui, ó, nessa parte da linha da cintura para baixo, nessa parte da saia dessa minha peça, eu posso trabalhar da seguinte forma. Se por um acaso eu quiser fazer um tecido nesse recorte aqui, outro tecido aqui, e o bolso daqui a pouco também usar um outro tecido, eu posso. Então, eu vou fazer essa modelagem aqui com esse recorte. Então, a gente vai ter o centro da frente dessa peça, o recorte aqui na parte da lateral e mais a vista do bolso e o bolso, tá? Então, eu vou começar por essa parte do centro da frente. Trago o algodão cru aqui. E vou ajustando ele. E vou colocando os alfinetes apenas onde tem o desenho, tá? Eu não coloco alfinete, tipo, em todo o manequim. E como o meu manequim, ele é com perna, como vocês podem ver, essa minha peça, ela vai ficar reta aqui nessa parte. E como eu não tenho manequim para posicionar o algodão cru e fixar ele aqui, eu deixo ele sempre soltinho aqui, tá? Então eu deixo ele cair reto e eu fixo ele aqui. Se tu quiser trazer mais algodão cru, posicionar ele, fixar ele na outra perna do manequim, tu pode fixar, tá? Senão daí a gente trabalha dessa forma. Então eu trago o algodão cru aqui, sempre passo a mão nele, para esse algodão cru ficar esticadinho. Não tô esticando muito, porque como essa peça daqui a pouco eu posso usar ela como um casaco depois, posso usar ela como um vestido, então se eu quiser deixar ela aberta ou quiser deixar ela fechada, eu preciso ter mobilidade com essa peça, então eu preciso saber como que eu vou fazer. Então por isso que eu não tô esticando 100% esse algodão, tá? Eu estico só para realmente não deixar nenhuma pence, como está acontecendo aqui nessa região, tá vendo? Essa pence aqui eu tiro, então eu vou ir esticando o algodão cru pra tirar todas as pences. Se tiver pence para fora do desenho, para fora do molde, não tem problema. Se tiver pence dentro do molde, aí tem problema. Então eu vou trabalhando dessa forma. Aqui eu estico para tirar esse enrugadinho que tinha aqui, ó. Ai, gente, eu amo isso, ó. Ai, que delícia. Então, trabalho dessa forma. Eu posiciono o alfinete até aonde eu consigo. Então, tipo, o meu manequim termina aqui, eu vou trazer os alfinetes apenas até aqui. Então, agora eu vou desenhar esse modelo, tá? Vou usar a caneta preta para fazer o desenho do molde e a caneta vermelha para fazer a marcação básica. Opa, peguei a caneta errada, peraí. Aqui. Então, eu desenho o molde partindo da cintura. E eu posso tanto fazer o recorte aqui na linha da cintura, como eu posso fazer essa peça inteira, tá? Como eu quero que ela fique acinturada, eu quero costurar esse cinto na peça. Olha, ele não é um cinto que vai ficar solto, tá? Ele é um cinto que vai ficar firme. Então, eu vou fazer esse recorte para eu só costurar esse cinto e não ele ficar solto, eu colocar ele depois, no caso, com uma fivela ou de amarrar. Então, ele já vai estar costurado aqui na minha peça. Então, por isso que eu trabalho dessa forma. Então, eu faço o desenho exatamente o mesmo desenho que a minha fita de cetim vermelha, que é a fita que eu utilizei para fazer o desenho. Aqui na parte de baixo, daí depois eu vou verificar lá na mesa como que eu vou fazer, tá? Porque como eu não tenho base aqui no meu manequim, eu preciso verificar depois na hora de planificar essa modelagem se tá numa linha reta. E eu sempre trabalho da seguinte forma: eu vou lá pra mesa, verifico se ela tá numa linha reta, corto o algodão cru, só que eu sempre corto ele maior, depois eu trago ele aqui pro manequim, alfineto ele da forma que as minhas alunas já sabem como que eu faço, para não precisar costurar a peça por inteiro, não costurar a modelagem por inteiro, alfineto essa modelagem, trago aqui no manequim e daí eu verifico se eu preciso
alinhar essa linha, se ela está ok, ou se ela está caindo, ou se ela está subindo. Daí a gente consegue visualizar ali, tá? Mas aqui desenhando com o algodão cru solto, porque nessa parte ele está solto, fica muito difícil. Da mesma forma, a linha aqui para baixo. Eu sempre faço ela depois num ângulo de 90 graus, com o final dessa minha peça e com o centro da frente. Então eu traço no ângulo de 90 graus aqui, tanto o centro da frente quanto a linha de base. Então aqui eu vou fazer as marcações básicas, posso também fazer a marcação da vista, dessa lapela que vai ter, né? E como esse modelo é diferente, ele não vai ser aquele modelo de lapela daqui a pouco padrão, normal, né? Então eu posso costurar ele aqui e deixar ele solto apenas a partir da linha da cintura para cima, que daí ele fica solto no corpo, ele dá aquela curvatura de lapela padrão tradicional. Então eu deixo ele dessa forma. Eu posso destacar esse algodão aqui. Já posso colocar aqui é o centro da frente também. E como essa peça vai ter uma abertura na parte da frente e essa peça não é cortada, esse molde não é cortado na dobra, então eu não coloco nenhuma outra informação. Agora eu vou tirar ele aqui e vou mostrar pra vocês como que ele ficou. Deixa eu ativar os comentários de novo, que daí eu quero saber se vocês conseguem visualizar. Olha. Conseguem visualizar? Esse molde é esse molde aqui, ó. Vocês conseguem visualizar? Vou pegar a lapiseira. Ele tá aqui, ó. Foi esse molde que eu acabei de destacar. Então, opa, não sei se vocês estavam vendo. Aqui. Agora sim. Então, ele fica exatamente da mesma forma que eu desenhei. Vocês conseguem perceber isso? Fica muito mais fácil de desenvolver essa modelagem. E o molde ficou exatamente da forma que eu desenhei. Então, ele fica bem certinho. Opa, pra cá. Então, ele fica bem certinho, exatamente da forma que eu desenhei aqui no manequim e da forma que eu desenhei ali no papel. Então, fica bem mais fácil. Agora, eu não fiz o desenho do bolso, tá? Pra não confundir, porque senão é bastante informação. Se vocês quiserem, eu faço o desenho do bolso aqui com azul. Acho que eu vou fazer pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem. Como eu quero... Eu ia pegar meu celular pra testar o tamanho do bolso, porque eu sempre faço isso. Eu ia tirar ele daí e ia botar aqui. Mas enfim, eu verifico mais ou menos a profundidade do bolso, né? Porque o bolso precisa ser fundo pra gente colocar um celular, por exemplo. Então, como o corte dele é aqui, ele precisa ser bem fundo pra eu conseguir colocar o celular e o celular ficar aqui. Não que uma parte do celular vai ficar pra fora. Sabe aqueles bolsos que eles são muito pequenininhos, que daí tu coloca alguma coisa e ele é tão pequenininho que o celular, por exemplo, que a gente usa bastante, ele não cabe ali dentro, então ele fica caindo com muita facilidade. Ai, perdão, gente, hoje tá... Garganta tá difícil. Mas vamos que vamos. Vou desenhar o bolso aqui. Então, eu não preciso fazer ele tão largo, mas eu preciso fazer ele profundo. Então, eu vou trazer ele da linha da cintura pra baixo. Porque no caso, se eu faço ele profundo, o objeto que eu for colocar dentro dele vai cair pra cá, tá? Se eu faço ele estreito e largo nessa região aqui, o objeto vai ficar assim. Então, o objeto ainda vai cair do bolso. Então, a gente precisa ter essa noção. E aqui no manequim é mais fácil de visualizar isso, né? Então, aqui eu posso trazer ele bem profundo. Eu não sei qual que é o tamanho de um celular. Agora, assim, de cabeça, não sei, né, gente? Mas eu vou fazer ele assim profundo. Qualquer coisa, depois eu aumento. Trago ele até aqui, ó. Eu não gosto muito de trabalhar com a mesma linha da marcação básica pro desenho, tá? Porque às vezes pode confundir. Mas eu tô fazendo esse daqui só pra também ser mais fácil pra vocês visualizarem a diferença do desenho que eu fiz e do bolso. Vocês conseguem ver ele aqui? Porque, ó, como a marcação dele
na mesma cor da marcação do recorte princesa, dá pra confundir. Então, se por um acaso tu traz o algodão cru aqui, tu pode fazer o desenho do molde, ao invés do desenho do molde, tu usar o recorte princesa, então ele fica mais estreito. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com outro tecido, com outra fita, com outra cor, para fazer essas marcações. Então eu posiciono o algodão cru aqui, e como vocês sabem, eu não trabalho exatamente posicionando esse algodão cru no sentido do fio, tá? Eu vou posicionar o molde depois no sentido do fio correto apenas no tecido final. Então a gente pode ir esticando esse algodão cru para ele ficar da forma que eu quero e não dar nenhuma pence, ó. Se eu deixo o algodão cru aqui, ele vai dar essa pence. E eu não posso ter essa pence no meu bolso, então, porque a modelagem que eu acabei de tirar, ela ficou bem certinha no manequim aqui. Então, se eu fizer esse bolso, ele vai ficar bem maior e não vai dar certo a minha modelagem depois. Ele vai ficar sobrando, então vai dar o volume do bolso. Então, tudo isso a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter esse entendimento na hora de desenvolver a modelagem. Mas agora aqui, o algodão cru já está posicionado. Deixa eu colocar ele aqui. Então, ó, o algodão cru já está posicionado aqui. Eu já posso fazer o desenho do bolso. Então, eu venho e desenho ele aqui. Então, faço o desenho lateral, o final do bolso, da profundidade, e o desenho onde ele finaliza. Aí, aqui, eu já posso aproveitar essa modelagem para tirar tanto o bolso, que é essa parte que fica aparente, a vista do bolso, quanto o forro do bolso, tá? E para isso, aí eu vou trabalhar de uma forma diferente. Vocês percebem que eu sempre faço pontilhado? Então, aqui eu vou fazer um desenho contínuo, uma linha contínua, para mostrar que essa parte aqui, para baixo, é o forro do bolso. E toda essa outra parte é o bolso e essa daqui é a parte que fica aparente, tá? Agora eu venho aqui e faço as marcações básicas, quadril alto e quadril, porque se eu for aumentar a modelagem que eu acabei de destacar, tá? Aumentar ela, graduar ela, eu preciso, consequentemente, graduar o bolso também. Então, eu preciso fazer as marcações básicas. Então, por isso que eu fiz a marcação do quadril alto e do quadril. Vocês conseguem enxergar? Muito bem. Agora, a gente vai fazer a última modelagem dessa parte de baixo. E daí, depois, a gente vai partir para a parte de cima. Então, eu uso o mesmo pedaço de algodão cru, ó. Olha a modelagem do bolso. Vocês conseguem perceber? Deixa eu segurá-la assim. E agora eu vou explicar. Então, essa parte aqui é toda a parte do bolso. E essa parte aqui vai ficar visível. Então, essa parte que eu contornei toda aqui é a parte da vista do bolso, tá? Que a gente chama. E essa parte aqui, que ela vem da lateral, embaixo, outra lateral, e ela vem aqui, é o forro do bolso, tá? Que eu vou usar esse forro do bolso para fazer um acabamento perfeito e nenhuma costura aparecer. Quem me conhece já sabe que eu não gosto que a costura apareça. Hoje eu já entendo que as costuras precisam aparecer, né? Que a roupa é feita com costura, então eu já fico mais tranquila. Ó, outra coisa, aqui eu tô usando um retângulo, né, gente? É engraçado isso, mas enfim. Porque às vezes eu uso uns pedaços de algodão cru bem aleatório, tá? E eu vou tirar o próximo recorte usando essa faixa aqui, tá? E também, como de costume, eu gosto muito de trabalhar com o próprio molde de algodão cru pra fazer a peça, tá? Como eu trabalho com vestido sob medida, eu já tenho essa mania. Eu não faço a planificação da peça, porque eu faço uma modelagem para cada cliente. Então, aí fica um pouco diferente. Se eu faço a planificação, eu vou ter mais um processo, sabe? E como eu gosto de desenvolver a modelagem da cliente nas medidas da cliente,
Aí eu faço dessa forma aqui, tá? Eu faço o molde e depois eu só acrescento a margem de costura nesse molde de algodão cru. Pode ser que tenha pessoas que falem, mas Sara, daí tu faz uma modelagem para cada cliente. Nossa, que trabalhão. Só que às vezes, tá? Pensa comigo. Eu vou trabalhar com uma cliente que ela é um tamanho 46, tá? E ela tem uma circunferência bem maior. Então eu gosto de visualizar aqui no meu manequim como que eu vou fazer essa diferença, como que eu vou posicionar o recorte princesa na cava ou o recorte princesa que vem da linha do ombro até a linha da cintura, para ficar harmônico para o corpo da cliente. Então eu gosto de fazer a modelagem para cada uma das minhas clientes. Poderia fazer uma modelagem padrão e depois só fazer uma modelagem padrão perfeita no manequim, que vai ficar perfeito no corpo da minha cliente, como eu sempre comento com vocês. Se a modelagem está perfeita no tamanho 42, eu vou graduar ela para qualquer outra medida, para qualquer outro tamanho, ela vai ficar perfeita também. Então a gente sempre precisa cuidar como que a gente vai posicionar o algodão cru aqui no manequim para a gente conseguir desenvolver essa peça e ela ficar perfeita, tá? Então agora eu vou desenhar essa outra peça aqui. Então sim, eu poderia fazer uma modelagem de cada, tipo assim, eu tenho uma peça que é com decote V profundo. Eu posso desenhar, eu posso destacar ela e usar ela como base para outras modelagens que eu vou fazer. Dá para ser feito dessa forma também, tá, gente? Então vai muito do que vocês acham mais prático de trabalhar. Então eu faço todo o desenho dela aqui. Ó, aqui nessa peça em si, ó, nessa peça em si, eu não tenho marcações básicas, tá? Essa marcação aqui é a marcação do bolso. Se tu quiser fazer essa marcação aqui do bolso, tu pode fazer no teu molde, tá? Eu sempre falo para minhas alunas que vocês podem colocar todas as informações que vocês acham necessárias dentro do molde de vocês. Só que se eu fizer essa marcação aqui, eu preciso colocar nessa minha marcação que ela é a linha final do bolso. Não que depois eu vou fazer a graduação, achar que essa peça aqui tá no quadril e ela não tá no quadril, tá? Aí acaba confundindo mais. Mas se tu quer fazer essa peça, essa marcação ali, tu escreve que é a marcação final do bolso, tá? Não tem problema nenhum. Só que eu preciso que tu coloque essa informação pra não te perder depois. Olha, então assim fica a modelagem dessa parte da lateral. Um triângulo, gente. Mas o mais legal foi essa modelagem aqui, né? Que ela ficou bem diferente, ó. Então, eu fiz essa modelagem aqui. Fiz essa modelagem aqui, a modelagem da lateral e daí do bolso que a gente acabou de inventar, que vocês pediram que eu fizesse com o bolso. Vou desenhar o bolso aqui só para vocês entenderem. Vou desenhar assim, gente, senão eu me confundo. Ele vem bem profundo, ele vem aqui, ó. Ó. O desenho do bolso aqui, acabei de fazer, tá? Só pra gente entender que essa peça tem bolso também. Muito bem. Agora a gente vai fazer a parte da lapela, bora? Mais legal. Agora sim, que daí a gente vai fazer a parte que eu mais gosto, que daí é usar o algodão cru pra gente fazer a manipulação dele. Porque aqui eu estiquei o algodão cru pra fazer a modelagem, né? Sara, você vai fazer a peça no algodão cru e provar no manequim pra que possamos ver? Eu vou fazer, mas aí eu vou fazer durante a semana. Porque senão a nossa live vai ficar muito... de costurar este modelo? Vou costurar sim, Só não garanto quando que eu vou costurar. Nessa hora eu posso fazer a marcação de encontro das peças Pix? Pode. Toda a informação que tu quiser colocar dentro do teu molde, tu pode. Como eu já tenho aí 8 anos de estrada com modelagem, eu sei muito bem como unir essas peças e tudo mais. Mas toda e qualquer informação que tu achar necessária, tu coloca no teu molde, tá? Tem vezes que eu faço uma modelagem muito diferente, que ela é com muitos recortes. Eu venho aqui no meu desenho, no caso, e vou numerar. Essa é a peça número 1, peça número 2,
peça número 3. Pra mim fica mais fácil assim do que colocar recorte lateral, parte da frente. Recorte lateral, gente, ó, até me confundi aqui já, só um pouquinho. Vamos com calma, tá? Ó, se eu fosse colocar um nome pra essa peça aqui, seria recorte lateral da frente. Essa peça aqui seria... Qual seria o nome que tu colocaria? Eu colocaria, tipo, recorte centro da frente, sabe? E a parte do bolso. Então, às vezes, pra mim, eu acho mais fácil numerar. Aí eu tenho que numerar aqui no desenho e depois eu coloco a numeração na modelagem. Porque daí, quando eu for ver o desenho, aqui é a peça número 1. Aqui é a peça número 1, aqui é a peça número 2 e aqui é a peça número 3. 1, 2, 3. Gente, minha letra não é muito boa não. O desenho é, mas a letra não. Aí fica mais fácil da gente visualizar. Se tu quer fazer pix, se tu quer colocar qualquer outra informação, tu também pode colocar. Mas eu vou costurar essa peça, tá, gente? Só não garanto que vai ser logo, né? Ela tá na fila. Essa daqui é uma das peças que eu vou fazer pro meu projeto do closet novo, né? Eu resolvi fazer várias peças pro meu guarda-roupa novo. Então, ó, aqui eu vou pegar um pedaço de algodão cru maior e... agora vai ser tri. Agora vocês vão gostar. Ó, o que eu vou fazer? Como eu comentei com vocês antes, uma parte dessa lapela vai ser costurada da linha da cintura para baixo, tá? Isso tu pode costurar ou não. Eu vou costurar porque eu quero deixar ela fixa. Aí da linha da cintura para cima, ela vai ter o efeito de lapela normal. Só que daí como que eu vou fazer isso? Eu preciso posicionar o algodão cru dessa outra forma aqui. Eu vou posicionar ele assim, porque daí eu já consigo mostrar pra vocês o efeito que vai ficar, tá? Mas se tu quiser vir aqui e destacar esse molde dessa forma... Não, vou destacar assim porque fica mais fácil de vocês entenderem. Então eu vou posicionar o algodão cru aqui, posso trazer ele assim, ó, da mesma forma que essa lapela aqui sobrepõe, vem até o decote, essa daqui também vai acontecer isso, tá, gente? Porque essa outra lapela aqui, essa primeira, ela vai ser a lapela padrão, que ela vai ficar solta e ela vai ter o conezinho padrão de alfaiataria chique, maravilhoso, pra deixar essa peça bem bonita. Então, eu vou fazer dessa forma. Então, quando eu for destacar esse molde, que a gente vai fazer agora, eu trago o recorte até o decote. Então, eu vou vir e posicionar o algodão cru até o decote. Então, posiciona ele aqui. Posiciona ele aqui. E aqui. Só tô pensando se eu vou fazer dessa forma. Ou se eu já... eu vou fazer esse em específico dessa forma aqui. E o outro eu vou fazer no destaque da modelagem inteira, tá? Molde inteiro. Mas esse daqui eu vou fazer separado. Porque como esse daqui eu também quero costurar, é como se a gente estivesse aplicando essa outra peça por cima de uma peça que já tinha uma lapela padrão comum. Então eu trago ele até aqui embaixo, posiciono os alfinetes para fixar esse algodão cru aqui. Aqui eu não vou desenhar, eu vou cortar ele direto para vocês conseguirem visualizar, tá? O desenho da lapela tá aqui, ó. Eu sempre corto mais para cima, tá? Pra gente ir verificando se eu quero deixar ele nessa largura, nesse comprimento, se ele vai ficar ok. Essa parte de corte é a mais legal, é a que eu mais gosto. Então eu venho aqui também e corto no decote. Aqui no decote eu posso cortar ele mais retinho. Aí agora aqui, eu vou cortar ele assim, ó, bem grandão, pra gente ir avaliando.
Posicionar ele aqui certinho. Então, olha, no caso, quando eu for costurar essa peça ela vai ficar costurada dessa forma aqui e ela vai fazer esse movimento. Então, eu já posso trazer o algodão cru assim, porque ele vai fazer esse movimento. Vocês conseguem ver que ele vai fazer este movimento aqui e ele vai ficar assim. Então, eu preciso visualizar e daí da linha da cintura para baixo eu vou costurar essa parte. Então, aqui ele vai ficar bem costuradinho, bem bonitinho. É claro que até o final eu vou fazer essa costura exatamente como eu fiz ali, tá? Assim. Então, toda essa peça vai acontecer isso aqui com ela. Eu vou costurar ela no centro da frente e depois eu trago ela por cima. Vocês estão me vendo? Que a bateria do meu celular tá terminando. Pera aí. A pessoa fala demais. Ótima didática. Ai, muito obrigada. Aí eu tento explicar pra vocês da forma mais simples. Só tô colocando meu celular pra carregar aqui, gente. Da forma mais simples pra vocês entenderem, sabe? Porque a técnica de modelagem é difícil. Modelagem é difícil, eu sei disso. Quando eu comecei a trabalhar com ela, eu achava muito difícil. Então a gente precisa, eu gosto de explicar dessa forma bem simples para vocês conseguirem entender, tá? Então, ó, aqui eu faço dessa forma. Então eu vou costurar ele na lateral e daí e o mais interessante, isso que é o mais importante, gente. A gente vai desenvolver a modelagem e a gente também precisa já ter o conhecimento da parte da costura, tá? Tanto que todos os cursos que eu dou, eu sempre englobo a parte da costura junto, porque é consequência. Tu vai desenvolver a modelagem, tu vai querer costurar aquela peça. E quando tu tá desenvolvendo a modelagem, tu já precisa entender como que tu vai fazer aquela costura. Porque eu já preciso ter a consciência de que esse molde aqui vai trabalhar dessa forma, ele vai acontecer isso aqui, porque é esse efeito que eu quero trazer da lapela padrão para essa peça aqui. Então, eu posso deixar ela assim, e agora eu venho aqui e eu vou ir cortando essa lapela para trazer aquele efeito exatamente conforme o desenho. Eu tô cortando assim para eu conseguir visualizar melhor, tá, gente? Mas eu já mostro para vocês como que tá ficando. Aqui na parte de cima eu cortei exatamente no desenho que eu fiz. Ou seja, esse molde eu vou precisar planificar ele porque eu tô cortando ele, tá? Mas quando tem sobra, que nem nos outros 3 moldes que eu destaquei, aí a gente consegue fazer, colocar a margem de costura ali. Olha, vocês conseguem visualizar que ele já tá dando esse efeito? Claro que, ó, outra coisa que a gente já precisa avaliar. Esse algodão cru aqui que eu tô usando, ele é o algodão cru médio. Então ele não tem estrutura e ele tá ficando assim caidinho, tá vendo? Mas eu acho que eu curti bastante. Porque olha no desenho que eu fiz. Ele tem essa curvatura, tipo, sabe? Então eu acho que se eu trabalhar com um tecido com uma gramatura parecida com o do algodão cru, ele vai ficar com esse efeito, ó. Olha de ladinho. Vocês conseguem visualizar? Já dá pra ver que essa peça tá ficando desse jeito, né? Vou fazer aqui, ó, rapidão, tá? Que a nossa aula já tá terminando, gente. Sim, ficou perfeito. Ai, coisa boa. Eu vou fazer o seguinte, ó, gente. Eu vou desenvolver a modelagem dessa parte de cima aqui pra fazer a lapela, tá? Mas eu já vou ir falando aqui pra vocês sobre o workshop, tá? Pra gente conseguir unir o útil ao agradável, pode ser? Porque daí assim eu já consigo explicar pra vocês também, pra quem tem interesse em desenvolver a modelagem. Deixa eu botar pra cá. Ah, tá certo. Pra gente desenvolver a modelagem dessa peça por completo, tá? Então, ó, eu vou deixar
Não vou poder deixar, tá? Eu trago ela depois. Então, vou tirar ela daqui pra gente desenvolver essa parte de cima, tá? Vou desenvolver ela bem rapidão, porque eu quero trazer as informações do workshop para vocês. O que é esse workshop que eu estou falando, que eu acho que vocês viram nos stories? É uma oportunidade de vocês terem um contato maior com a técnica de modelagem, tá? Eu sei que muitas pessoas ainda não tiveram um primeiro contato com a técnica e que querem trabalhar com essa técnica, porque realmente também percebem que é muito difícil desenvolver uma modelagem a partir de outras técnicas. Então eu bolei, já queria fazer este presente de aniversário para vocês, esse workshop, tá? E inclusive, eu espero muito que vocês gostem dele, tá? Para vocês conseguirem desenvolver várias peças. O workshop que a gente tem hoje, ele é da camisa vestido. Então, gente, vou fazer a modelagem aqui, depois eu explico, tá? Porque senão eu vou me perder. Vou me perder na explicação, não vou conseguir explicar pra vocês como que eu tô fazendo aqui. Pode ser? Vocês ficam comigo até o final? Ó, posicionei o algodão cru, então, aqui na linha do ombro e na lateral, tá? Só que essa peça eu quero fazer ela justa. Ela não vai ficar tão justa assim, tá, gente? Ó, que a gente precisa levar em consideração que esse algodão cru, para a lapela se formar, eu preciso trabalhar dessa forma aqui. Então, ele vai ficar, essa parte aqui vai ficar com folga. Então, o que a gente vai precisar fazer? Vamos fazer uma pence nesse modelo, tá? No nosso desenho não tem, mas eu vou fazer porque eu já desenvolvi a modelagem toda aqui da parte de baixo. Então, eu vou posicionar o algodão cru aqui da forma que eu quero que ele fique. E vou trazer uma pence aqui nessa peça, tá? E eu vou trabalhar exatamente da mesma forma que a nossa primeira lapela. Eu vou cortar esse algodão cru para vocês verem como que vai ficar, tá? Porque a lapela eu sempre gosto de trabalhar dessa forma. Se você quiser vir aqui e desenhar ela, tu pode também, tá? Vou desenhar aqui só para mostrar para vocês como que seria feito. A gente precisa vir aqui e desenhar ela. E ela vem até onde? Até aqui, mais ou menos. Então, ó, eu já desenhei a lapela aqui. Vocês conseguem visualizar o desenho da lapela? Mas eu sempre gosto de cortar essa parte, porque fica mais visual. Mas eu sempre corto ela mais larga, tá? Eu nunca corto no desenho, porque se eu cortar no desenho e eu quiser mais tecido para essa parte, aí não vai dar certo. Eu vou ter que trazer outro pedaço de algodão cru. Só que aí a gente pode ver uma nova possibilidade. Porque eu fiz uma gola, fiz um vídeo lá pro canal, que eu fiz a gola e faltou tecido. E nessa falta de tecido eu vi uma nova possibilidade. Então isso ajuda demais, tá? Então isso ajuda demais na hora da gente ver novas possibilidades também. Então, é o que eu sempre comento com todo mundo que trabalha com a técnica, que quer começar a trabalhar com a técnica. A gente não faz da forma errada, porque se a gente faz errado, a gente vê uma nova possibilidade. Ó, aqui eu vou precisar fazer uma pence. Daqui a pouco eu posso usar essa pence como um detalhe, que ele vai ficar assim, ou eu posso costurar essa pence. Só que, como eu já me conheço, e eu tenho bastante seio, tá? Se eu fizer isso aqui, o efeito dessa pence, ela não vai ficar do jeito que eu gosto, tá? Eu sou bem chatinha mesmo, pra mim o tecido não podia se movimentar. Sendo que a gente se movimenta e o tecido se movimenta também. Mas, então, eu vou fazer uma pence e vou costurar ela aqui. Então, eu venho aqui, já desenvolvo essa pence e já faço o desenho de costura dessa pence, tá? Então, se eu vou costurar essa pence, eu preciso fazer o desenho nas laterais dessa pence, pra daí, então, eu costurar ela. Se eu não vou usar ela com costura, se eu vou usar ela com um efeito, eu só tombo ela pro lado e faço a marcação da cintura, que é onde a gente tá agora, tá? Mas então, eu vou trabalhar dessa forma aqui.
Eu não vou desenhar a pence bem certinho, tá? Porque senão a gente vai levar bastante tempo. É que eu não me aguento, eu quero mostrar tudo pra vocês. Não consigo. Mas olha, eu vou juntar ela aqui e daí vocês me digam se vocês conseguem visualizar essa peça. Deixa eu pegar só mais um alfinete aqui para colocar aqui do lado. Agora eu vou trazer essa nossa outra peça. Eu vou posicionar ela aqui em cima. Posicionando esse pedaço de algodão cru aqui, a gente consegue visualizar se eu quero deixar essa lapela aqui mais estreita ou mais larga. Vocês estão conseguindo enxergar? Tranquilo? Olha, vocês conseguem ver essa sobreposição? Aqui no nosso desenho, nós temos essa sobreposição. Opa, essa aqui embaixo, essa aqui em cima. Peraí, meu povo. É desta forma aqui. Essa fica por cima. Fica assim. Já tinha feito outro modelo, ó. Ó, essa fica por cima dessa. Vocês conseguem visualizar? É óbvio que essa daqui tá muito larga, então eu vou diminuir ela para que ela fique certinha. Deixa eu tirar esse alfinete aqui. E fique mais harmônico com esta outra que a gente acabou de fazer. Não quero ficar na frente de vocês. Então, eu venho aqui e vou ir cortando aos poucos e fazendo o desenho que eu quero para essa lapela. Então, eu desenhei ela ali, mas eu posso... Ó, aqui eu já tô cortando mais próximo do desenho, aqui eu já tô deixando mais largo, então eu verifico o desenho que eu quero fazer. E, inclusive, vou pegar só um pedaço de algodão aqui, ó, pra fazer de conta que é a gola, ó. Ai, meu Deus. Ó, faz de conta que é a gola, tá? Ele ficaria dessa forma. Ó. A gola desse nosso modelo cai por cima da lapela, que cai por cima da outra lapela. Vocês conseguem visualizar aí como que o nosso modelo está ficando? Então, é assim que a gente desenvolve. É assim que a técnica de mulagem, ela nos traz uma liberdade maior. Porque como vocês viram, eu posicionei uma lapela por cima da outra e já deu um efeito diferente. E na realidade era o contrário. Mas como eu comentei com vocês, não tem formas erradas de fazer a modelagem. Quando a gente posiciona o... Voltei? Quando a gente posiciona o algodão cru aqui no manequim, a gente vê formas diferentes de fazer essa peça, sabe? Então, mesmo eu tendo um desenho ali, eu posicionei o algodão cru aqui de uma forma que eu vi uma nova possibilidade. Então, isso é extremamente gratificante nessa parte da técnica. Por isso que eu falo que a técnica, ela é extremamente visual. Então, ela é prática, tu coloca a mão na massa, tu desenvolve essa modelagem colocando a mão na massa, com prática. Então, tu tem que praticar. Ela é muito visual e ela é muito mais simples do que qualquer outra técnica pelo fato dela ser visual. Então, a gente já consegue visualizar aqui como que essa peça tá ficando e que inclusive eu tô amando. Então, a gente já consegue verificar ali e se eu quiser fazer alguma modificação, eu já posso fazer essa modificação antes mesmo de finalizar essa modelagem. Então, o processo dela é mais rápido, é mais fácil de compreender. Uma coisa que eu sentia muita dificuldade quando eu comecei a estudar sobre modelagem era realmente entender qual pedaço que se juntava com qual. Porque outra coisa...
Quando a gente entende como a modelagem é feita, a gente consegue visualizar isso aqui, a gente consegue visualizar qual parte a gente vai costurar primeiro. Então, nessa peça aqui, eu sei que eu preciso costurar essa lapela aqui na linha do decote. E que depois, essa outra lapela, essa primeira lapela que vai cair por cima dela. Então, eu preciso ter esse entendimento. Eu preciso visualizar como que essa peça tá ficando, para eu também entender como que eu vou costurar ela depois no final. Essa aula abriu minha mente. Uau! Ai, fico muito feliz! Fico muito feliz. Sério. Essas aulas de modelagem ao vivo, elas realmente fazem isso, porque a gente consegue visualizar, né? Eu trago bastante aula aqui pra vocês, explicando como que eu faço, mas a gente já vai trazer mais aula de modelagem ao vivo, tá? Tô vendo o que a gente vai desenvolver. Eu vou trazer porque fica mais... Porque a técnica é visual, então é mais fácil pra vocês entenderem como que a técnica funciona realmente, eu também colocando a mão na massa e mostrando pra vocês isso. Mas que bom, fico muito feliz. Fico muito feliz. E, inclusive, eu quero que vocês comentem aí se pra vocês é fácil de desenvolver a modelagem. Não importa se é uma peça assim diferente ou se é uma peça básica. Eu quero saber de vocês. Vocês conseguem desenvolver a modelagem? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Realmente é um modelo diferente, arrasou. Ah, muito obrigada. Eu faço esses modelos diferentes por causa que a técnica me liberta para isso, né? Eu tenho um conhecimento maior com essa técnica pelo fato dela realmente ser bem visual, né? A gente conseguir já visualizar de cara como que a peça tá ficando antes mesmo de eu finalizar a modelagem. Eu nem desenhei esses outros moldes aqui, eu nem destaquei eles do manequim e a gente já consegue ver como que essa peça tá ficando. Então, essa é a melhor parte que eu vejo dessa técnica, o melhor benefício dela. Então, inclusive, amanhã eu perguntei para vocês aqui se vocês têm essa facilidade, se vocês conseguem desenvolver a modelagem de uma forma assim fácil, que nem eu desenvolvi hoje aqui para vocês. Nossa aula se estendeu, eu tô sempre estendendo as aulas, né, gente? Ainda mais de modelagem, eu fico até amanhã aqui, se vocês quiserem. Mas é realmente para mostrar para vocês que a técnica ela é mais simples. Mesmo a gente desenvolvendo um modelo diferente, a gente consegue desenvolver essa modelagem mais rápida, tá? E amanhã eu vou abrir as vagas do workshop da camisa vestido, que é o modelo que eu mostrei para vocês ontem nos stories, que eu mostrei hoje nos stories, tá? E o que eu quero explicar desse workshop para vocês? Lá eu ensino tanto uma modelagem básica, como vocês têm a opção de comprar a parte criativa. A parte criativa, ela é esse modelo diferente, então que eu vou desenvolver, eu vou estar desenvolvendo aqui, vocês vão ver uma nova possibilidade. E quando vocês forem praticar, vocês também vão ver coisas diferentes do que eu vejo, e isso é o mais legal, tá? Então, nesse workshop a gente tem a peça básica e a peça criativa. E tu pode comprar ela separadamente, tá? Mas tu também pode comprar ela no combo, que tem desconto, fica mais barato, porque eu realmente quero que mesmo tu começando hoje com a técnica de mulagem, eu sempre te instigo, mesmo a gente desenvolvendo a modelagem básica, eu já vou estar falando para te fazer um modelo diferente. E eu falo isso porque eu confio na técnica e eu sei que a partir do momento que vocês começarem a estudar ela, vocês também vão ver essas novas possibilidades. A mente de vocês também vai abrir, que nem a Ari falou. Então, isso é muito bom. Ai, Ari, eu te chamo de Ari, mas Merly, não sei agora, fiquei na dúvida do teu nome. Mas enfim, é contigo que eu tô falando. Então, tu vai ter essas duas possibilidades, tá? De comprar separado ou comprar num combo. E tu também aí instigar e ver. Muito bom, vou querer. Amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou liberar o link, tá? Vocês têm 2 anos de acesso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês coloquem lá nos comentários que eu vou estar ajudando vocês, tá? E, inclusive, gente, eu falo isso porque eu quero fazer uma peça usando as modelagens, tá? Eu ensino vocês a fazer a modelagem básica, eu ensino vocês a fazer a modelagem básica de uma manga, ou seja, naquele modelo em específico, ela é uma manga curta. Mas se vocês aumentarem o comprimento dela, ela fica uma manga básica
e vocês conseguem fazer um punho um pouquinho mais estreito do que eu fiz e ela já se torna uma peça clássica, né? Uma modelagem mais básica, mais clássica, que é aquela camisa clássica que a gente vê por aí, né? Que todo mundo tem, todo mundo precisa no guarda-roupa. Inclusive, eu tô precisando de uma preta. Tava até pensando hoje que eu vou fazer uma preta. E eu vou usar essa modelagem que eu já fiz da camisa vestido. Vou diminuir o comprimento dela, porque é exatamente da mesma forma. E vou usar essas mesmas modelagens, só vou aumentar ali o comprimento da manga e já vou ter uma peça nova. Então, vocês conseguem ver que com o conhecimento que eu vou ensinar para vocês, vocês vão ter possibilidades, esses ensinamentos vão fazer com que vocês façam outras peças, não apenas a peça que eu estou ensinando para vocês. E é isso que eu quero que ocorra, tá? Que vocês entendam a forma de desenvolver a modelagem para vocês desenvolverem qualquer outra modelagem. Porque o método de desenvolver uma manga é daquela forma que eu ensino para vocês. Agora, se vocês quiserem colocar uma prega aqui na parte de cima, fazer um detalhe diferente, o que tu vai fazer? Tu vai trabalhar da mesma forma, só que tu vai trabalhar com mais algodão cru, vai manipular ele aqui, fazer as pregas, mas o método de fazer a modelagem da manga é da forma que eu ensino vocês lá na camisa básica, tá? E a camisa criativa daí já é uma coisa que eu uso muito a minha imaginação e a manipulação do tecido para desenvolver a peça. Ela fica uma peça bem diferente e como eu comentei com vocês, vocês vão desenvolver a modelagem de vocês e vai ficar diferente, porque vocês vão trazer elementos que vocês gostam. Então, vocês vão começar a manipular esse algodão cru e vocês vão ver novas possibilidades. E, inclusive, a peça que eu vou usar amanhã no meu aniversário, na janta do aniversário, é a mesma modelagem da camisa fúcsia. Vou mostrar aqui pra vocês. Não consigo me aguentar. Vou mostrar pra vocês que fica mais fácil, tá? Aqui, ó. Tá? A fúcsia, essa que tá em cima, é a camisa vestido básica. Essa cinza que tá aqui embaixo é a camisa criativa, tá? E essa preta é exatamente a mesma modelagem que a da fúcsia. Só que como eu fui comprar o botão e eu achei um botão bem diferente, ele é bem diferente mesmo, e ele é bem maior, tipo, ele é o dobro do que eu usei na fúcsia. A única coisa que eu fiz de diferente ali foi fazer só uma fileira de caseado de botão e coloquei só uma fileira de botão. Mas a modelagem em si eu não modifiquei em nada, porque o botão que eu comprei dava exatamente certinho na modelagem que eu fiz ali. Então dá para fazer essa modelagem dessa forma com uma carreira de botão ou com duas carreiras de botão. Então eu dou essa liberdade para vocês fazerem da forma que vocês quiserem, mas é exatamente a mesma modelagem. E inclusive, eu tava fazendo as fotos ontem, gente, é impressionante como o tecido modifica a peça, né? O preto, ele é um tecido diferente da fúcsia. Eu gostei mais do caimento do tecido da fúcsia do que do preto. Só que eu vou usar muito essa modelagem preta. Essa peça preta eu vou usar muito, eu já queria ter feito ela antes. Então, essa é a diferença que eu fiz. Outra coisa que eu modifiquei na preta é que eu não queria fazer o cinto com fivela. Então, eu cortei o cinto maior para eu conseguir fazer o laço. É a única coisa de diferença entre essas duas peças. Então, vocês conseguem ver que mesmo eu modifiquei apenas o botão, fiz um cinto um pouco mais largo e a peça já ficou diferente. O botão é o que trouxe a diferença para a peça. O tecido da preta, ele é deixa eu lembrar o nome dele, peraí. É que os nomes variam, né? De loja para loja, de fornecedor para fornecedor. Mas esse preto aqui é o crepe two-way. Só que assim, esse tecido preto eu comprei numa outra loja que não é a loja que eu costumo usar. E lá naquela outra loja, o crepe two-way, ele tem um aspecto diferente. Ele tem um lado que ele é mais brilhoso e esse aqui ele não é todo brilhoso. E daí já esse fúcsia ali, ele também é um crepe, mas eu não lembro, porque esse fúcsia aqui eu comprei, gente, quando eu fiz o vestido da Miss de Sapiranga, há muito tempo atrás. Só que daí depois a gente acabou modificando a cor do vestido dela e daí eu acabei comprando outro tecido pro dela. E esse tecido ali ficou parado e daí eu fui fazer essa peça ali, porque ele tava ali, né,
Maravilhoso. Ah, vou fazer, né? Eu quase não gosto de peça assim, que chama atenção, né? Tipo, a modelagem dessa do fúcsia, ela não é uma modelagem tão diferente quanto do cinza, né? A modelagem do cinza, essa aqui, eu aponto pra tela do celular, gente. Mas essa que tá aqui embaixo, do lado da preta, a modelagem é bem diferente. Ela chama atenção, sabe? Então eu já trouxe um tecido que não chame tanta atenção. Mas o tecido dessa da fúcsia é o que chama atenção na peça, sabe? Inclusive, já usei várias vezes essa peça aqui, mas essa preta aqui de baixo eu vou usar muito. Todos os modelos estão chiques, mas fiquei presa nessa gola. Tu diz dessa do fúcsia? Ou dessa que a gente fez agora? Tô na dúvida. Mas, enfim. Então, eu quero que vocês aprendam nesse workshop não apenas a fazer essa modelagem, sabe? Eu quero que vocês peguem todos os ensinamentos. Gente, só um pouquinho. Eu quero que vocês peguem tudo que eu vou ensinar para vocês e vocês apliquem em outras peças, porque a metodologia é igual. Nossa, o Two-Way, nunca imaginei que para camisa ficaria tão bom. Eu gosto de usar ele, eu já usei ele para umas outras peças. Mas é que, como eu comentei contigo, né, da outra loja que eu comprei, ele era um pouco diferente. Vou voltar aqui pra mim. Voltei. Preto e fúcsia. E tu sabe que a gola, ó, outra coisa, gente. Vocês visualizam ela é uma gola diferente, né? Ela é uma gola padrão. Só que a diferença dela é que ela é mais comprida. Ela vem até a linha da entrecavas. E uma gola padrão normal de camisa, ela vem mais ou menos até aqui assim. E aquela ali eu trouxe ela mais assim. Porque vocês sabem que eu gosto de usar uns modelos diferentes. Sabe que eu gosto de fazer umas coisas diferentes. Então, tipo, o método de desenvolver essa gola é da forma que eu ensino lá no workshop. Tu só vai fazer ela mais comprida, mais pontuda ou mais estreitinha aqui. Eu não sei se tu vê altura, comprimento, enfim. Mas tu vai fazer ou ela mais estreitinha aqui para fazer uma camisa padrão, ou tu vai aumentar ela um pouquinho a mais, só colocar um pouco mais de algodão cru. Lá no workshop vocês vão entender o que eu tô falando e aumentar essa parte, sabe? Então, o método é exatamente igual. Certo? Deixa eu ver aqui o que eu queria falar pra vocês. Vou liberar o link amanhã às 10 horas aqui no Insta, tá? Vai estar tanto na bio quanto eu vou botar o link aqui nos stories pra vocês. Que vocês podem comprar ela com o combo, que fica bem mais barato, tá? Então, inclusive, gente, postei ontem, quero compartilhar com vocês, tá? Perguntando quanto que o povo pagaria na peça fúcsia, tá? Olha aí o resultado. 20 pessoas votaram em R$270, vamos usar 270, né? 13 pessoas em 320 e 17 pessoas em 390. Só para vocês terem uma ideia de quanto que as pessoas estariam dispostas a pagar por essa peça. Eu até fiz essa enquete para também ver, mostrar para vocês, né? Que olha, é uma peça diferente, é uma peça que a gente consegue trazer um valor um pouco mais agregado, sabe? Então, se a gente desenvolver várias dessas peças, vocês pagam um workshop assim, ó, dando risada. Dando risada. Mas queria compartilhar com vocês. Quase que eu fechei a live, gente. Já falei isso aqui, né? Que eu fico com medo. Por que aquele botão é tão embaixo do finalizar? Gente, vamos fazer um print? Eu sempre esqueço. Vamos fazer um print. Eu aqui do lado do manequim. Que eu fico minúsculo. Eu vou ficar assim, ó. Mais alta. Faça um print. Agora só do manequim. Deixa eu botar ele mais pra frente, se vocês não quiserem que eu apareça. Tcharam! Certo, gente? Então, amanhã eu libero o link pra vocês. E é isso aí, a nossa aula de modelagem ao vivo. É isso que eu queria trazer pra vocês. A gente não conseguiu desenvolver todo o modelo, né? Porque, vocês sabem, essa parte da manga, gente... Nossa, eu ia falar muito.
a gente ia fazer ela, né? Desenvolver ela, então a gente iria levar bastante tempo até a gente deixar ela do jeito que a gente queria. Enfim, essa live ia dar o quê? Umas 2, 3 horas. Certo? E já deu 1h30. Meu Deus, eu falo demais. Muito obrigada a todo mundo que está aqui ainda. Quero saber se vocês gostaram dessa aula. Vou trazer mais aulas de modelagem ao vivo para vocês verem como que a técnica funciona, como a gente consegue desenvolver a modelagem, tá? E eu espero vocês semana que vem na nossa Moo Class, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui neste perfil, onde a gente fala sobre modelagem tridimensional, essa técnica que é usada por grandes marcas da alta costura e que é usada por nós também. Porque se eles conseguem fazer modelos diferentes, minha filha, a gente também consegue, e a gente ainda consegue fazer modelo básico, aquela modelagem perfeita, caimento perfeito, que todo mundo olha e diz assim: como que tu fez essa peça? Ai, gente, eu adoro quando as pessoas perguntam isso. Às vezes eu faço umas coisas diferentes, assim, eu bato cabeça. Gente, eu penso muito como que eu vou fazer a modelagem, principalmente como que eu vou fazer o acabamento. Então eu sempre bato muito nisso, tipo, pra pessoa ficar pensando assim, pessoa que entende, né? Porque a gente sabe que antes de eu começar a desenvolver peças, eu nem ligava muito pra costura torta, costura repuxada. Mas pra quem entende olhar e pensar assim, gente, como que ela fez? Adoro. Muito obrigada, meninas, por participarem. Então, eu espero vocês semana que vem para nossa Moo Class número 11, certo? Grande beijo. E se vocês postarem nos stories, me marca que eu vou compartilhar, tá? E se vocês reproduzirem essa modelagem, me marca, me manda foto. Não precisa me marcar. Me manda foto que eu vou querer ver, tá? Beijão e até semana que vem.